Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha. Essa semana nós vamos ver função exponencial. Só que antes nós precisamos relembrar propriedade de potência. Sem saber potência, a gente não aprende função exponencial, tudo bem? Nós utilizamos as propriedades de potência para resolver as funções exponenciais, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro vamos revisar. Vamos começar com o expoente natural. O que é expoente? O expoente é esse valor que vai em cima. Isso aqui é chamado de expoente, tá bom? Então, qual é a definição de potência? Então, ó, dados um número real A, se eu pegar um número qualquer, A, e um número natural N, sendo que esse N é maior ou igual a 2. A potência de base A e expoente N é indicada por A elevado a N. Então, olha só, este A, que é o número real qualquer que a gente pegou, a gente vai chamar de base. E o N, que está aqui em cima, nós vamos chamar de expoente, tá? E o que é isso? Ó? E é o produto de N fatores iguais a A. Como assim, professora? O que é A elevado a N? Se eu tenho A elevado a N, quer dizer que o A ele vai se repetir quantas vezes esse número aqui estiver falando. Então, quantas vezes ele vai se repetir? N vezes. Então, ó, N fatores. A vezes A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Tudo bem? Vamos simplificar. Se fosse A elevado a 3, a gente fala A ao cubo, então quer dizer, tá falando que o A vai se repetir 3 vezes. Então, A vezes A vezes A, 3 vezes. Tudo bem? E isso é a definição de potência. Agora, ó, se o meu N, se esse N aqui for 1, A elevado a 1, o A vai aparecer uma única vez, ó. Para N igual a 1, definimos que A elevado a 1 é o próprio A. E para N elevado a 0? Para N elevado a 0, nós vamos definir como 1. Isso vai acontecer sem, ó, lembrando que a base, quer dizer, esse número que está aqui embaixo, nunca pode ser 0, tem que ser diferente de 0, tá? Pessoal, isso aqui é uma definição. Qualquer número elevado ao expoente 0 sempre vai ser 1. Depois eu vou explicar o porquê disso, tudo bem? Então, essa é a definição de potência, tá? O expoente, que é o número que está em cima, ele me diz quantas vezes a minha base vai se repetir. Vamos ver alguns exemplos. Então, olha só, eu tenho 5 elevado ao expoente 0. Quantas vezes o 5 vai aparecer? Nenhuma. Então, ó, mas eu falei que quando o número está elevado a expoente 0, vai ser sempre 1, né? Ó, exemplo 2. 4 elevado a expoente 1. Quantas vezes o 4 está se repetindo? Uma única vez. Então, ó, aparece 4 uma única vez. Tudo bem? Aqui eu tenho 1/4 elevado à terceira potência. Quer dizer que eu vou pegar a minha base, que é 1/4, e vou repetir ele 3 vezes, ó. 1/4, 1/4, 1/4. Esse número me diz quantas vezes ele vai se repetir. E agora eu vou multiplicar. Como que eu multiplico fração? De cima com de cima, de baixo com de baixo, ó. Numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Tudo bem? Mais um exemplo, ó. Menos 3/4. Pessoal, muito cuidado quando a minha base for negativa. Ó, ele tá entre parênteses, tá? Então, quem que vai se repetir 4 vezes? O menos 3, ó. Eu vou colocar entre parênteses porque tá negativo, ó. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, 4 vezes. Tá? Agora, vamos fazer, ó, um por um. Menos 3 vezes menos 3, ó, menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, ficou mais 9. 9 vezes menos 3, mais com menos, menos. 9 vezes 3, 27. Então, ficou menos 27.
Menos 27 vezes menos 3, ó, menos com menos, mais 27 vezes 3, 81. Tudo bem? Então, cuidado, quando tem o expoente é positivo, só que a minha base é negativa, mantém ele entre parênteses, tá bom? Pra não errar. E agora, ó, menos 1 elevado à quinta potência. Eu vou repetir o menos 1 5 vezes, ó. Vamos colocar, mantenho o parênteses, ó. Vou repetir o menos 1 5 vezes. Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Pessoal, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, vamos fazer a regra do sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Mais, menos com... Me perdoe, vamos retomar. Ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Agora, a gente vai fazer a multiplicação. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Tudo bem? Então, ficou menos 1. O que nós podemos concluir daqui, pessoal? Ó, esses dois estão com a base negativa, né? Olha só, aqui o expoente era um número par. Quando a base é negativa e o expoente é par, o número aqui vai se manter positivo. Quando a minha base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado vai ser um número negativo. Então, ó, se o expoente é par, fica positivo. Se o expoente é ímpar, vai ficar negativo. Tudo bem? Uma coisa tem que tomar muito cuidado. Isso é uma coisa bem um pouco óbvia, mas a gente erra por fazer muito rápido, porque às vezes é muito simples. 5 elevado a 3 é diferente de 3 vezes 5. O que é 5 elevado ao cubo? Elevado à terceira potência. Tá falando que o 5 vai aparecer 3 vezes, ó. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 3 vezes 5, ó, tá falando que 3 vezes o 5, então é 5 mais 5 mais 5. Eu tô contando o 5 3 vezes, só que é somando, tá? Eu tô juntando o 5 3 vezes, que vai dar 15. Então, cuidado, eu nunca vou fazer 5 vezes 3, é 5 elevado a 3. Tudo bem? Muito cuidado quando for resolver esse tipo de situação, tá bom? Agora, nós vamos ter que utilizar as propriedades. Pessoal, as propriedades vocês vão ter que saber na ponta da língua. Isso daqui não tem jeito, vocês vão ter que decorar, vocês vão ter que saber as propriedades. Tudo bem? Mas é bem simples. Olha só. Dados dois números reais, A e B. Peguei dois números quaisquer, A e B. E dois números naturais não nulos. O que é isso? Que não são zero, tá? O MN não podem ser zero. Temos as seguintes propriedades. Primeiro, se eu pegar ó, a base A elevado a M vezes A elevado a N, ele me falou que, ó, tinha dois A's, ele manteve só um. E pegou e ficou a soma dos expoentes, ó. Então, o que ele está falando? Quando eu estou multiplicando dois números que têm a mesma base, eu posso manter a base e somar os expoentes. Tudo bem? Então, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, olha só, vamos ver um exemplo. Eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Vamos ver se vai cair nessa situação aqui, ó. Eu tenho a mesma base? A base aqui é 3. Vamos abrir, ó. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. O que é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes. Então, ó, se eu tiver 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, eu posso escrever como 3 à quinta. Que é a mesma coisa que eu pegar, ó, manter a minha base, ó, 3 elevado a soma desses expoentes, ó, 2 mais 3, que vai dar 5. Tudo bem? Pessoal, isso é uma propriedade. Isso vocês têm que saber para poder resolver a função exponencial.
ok? Então, sempre que eu tiver uma multiplicação de bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. E agora, quando eu tiver uma divisão, mesma base, ó, a base é igual. Eu vou manter a base e subtrair o expoente. Pessoal, isso aqui vocês têm que tomar cuidado. É sempre o de cima menos o de baixo. Eu vou pegar o expoente que está em cima e subtrair o expoente que está embaixo. Tudo bem? Nessa situação, nós temos que tomar cuidado. O A, ele não pode ser zero e o M tem que ser estritamente maior que N, porque senão vai dar um número negativo e nós estamos trabalhando só com naturais. Tudo bem? Vai ter o caso em que isso daqui vai ser negativo. Nós vamos chegar daqui a pouquinho, tá? Então, ó, um exemplo. Se eu tiver uma divisão de dois números com a mesma base, ó, aqui é 8, aqui também é 8. Olha só, vamos abrir. 8 elevado à quinta potência. Vou colocar o 8 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que 8 ao cubo, vou colocar o 8 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Fazendo essa divisão, ó, o que vai me dar? Vamos cortar, ó. 8 de cima com 8 de baixo, 8 de cima com 8 de baixo, 8 de cima com 8 de baixo. Sobrou o quê, ó? Sobrou esses dois 8. Sobrou 8 ao quadrado. Não preciso fazer dessa forma, eu posso usar direto a minha propriedade, ó. 8 elevado à quinta potência dividido por 8 ao cubo, eu mantenho a base, como é igual, subtrai o expoente, ó, o de cima menos o de baixo. 5 menos 3. 5 menos 3 vai dar o próprio 2 aqui. Tudo bem? Pessoal, vocês estão vendo que eu não tô resolvendo, não quero chegar no resultado, no valor. Eu não quero saber quanto que é 8 ao quadrado. No caso, 8 ao quadrado é 64, mas eu não quero saber isso, eu quero apenas aplicar as propriedades. Tudo bem? Vamos lá, mais uma propriedade. Então, ó, só lembrando. Se eu tiver uma multiplicação de bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. Se eu tiver uma divisão de bases iguais, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. O de cima menos o de baixo. Vamos lá, próximo exemplo, próxima propriedade. Se eu tiver, ó, bases diferentes, ó, A vezes B, os dois estão elevados a um expoente único. Eu posso distribuir esse expoente para cada um. Vai ficar, ó, distribui esse M para cá e esse M para cá. Até porque, ó, aqui, como não tem nada, é 1. O expoente do A é 1, o expoente do B é 1. Então, 1 vezes M vai dar M. O 1 do B aqui também vezes M vai dar M. Então, vai ficar A elevado a M vezes B elevado a M. De forma assim genérica, às vezes fica mais complicado. Então, vamos olhar através de exemplo, ó. 5 vezes 9 são diferentes. Então, não dá pra gente fazer do jeito que a gente estava fazendo antes, né? Usando a propriedade já direta, ó, eu vou distribuir, ó, vai ficar 5 ao quadrado vezes 9 ao quadrado, ó, eu já chego aqui direto. Mas se for abrir, ó, o que é uma coisa ao quadrado? Não é ela vezes ela mesma? Então, é 5 vezes 9 vezes 5 vezes 9. O 5 tá aparecendo duas vezes, então 5 ao quadrado vezes o 9 também, 9 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, mais uma propriedade. A dividido por B. Então, agora nós vamos falar sobre divisão, só que com bases diferentes. Então, eu tenho A dividido por B, tudo isso levado a um expoente M. Eu vou fazer a mesma coisa que essa propriedade anterior. Eu vou fazer a distributiva desse M. Eu vou distribuir ele para os dois termos. Ó, vai ficar A elevado a M e B elevado a M. Tudo bem? Ó, um cuidado aqui que o B tem que ser diferente de zero. Por quê, pessoal? Mandamento da matemática. Nunca dividirás por zero. Não existe divisão por zero. Então, B não pode ser zero, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 3, um exemplo, ó, 3 dividido por 7. As bases são diferentes, então não dá para fazer nada, não dá para aplicar aquela propriedade de antes, né? Então, ó, usando essa propriedade aqui, ó, vai ficar 3 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado, tudo bem?
O que é uma coisa ao quadrado? É ela vezes ela mesma, ó. 3 sobre 7 vezes 3 sobre 7. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 7 vezes 7 é 7 ao quadrado. Tudo bem? Pessoal, isso aqui é bem prático, porque são propriedades. E essas propriedades vocês vão ter que saber, tá bom? Então, isso aqui como é que vocês vão aprender? Praticando. Vai ter que treinar para relembrar. Porque isso aqui vocês já viram, tá? Nós estamos relembrando, tudo bem? E última propriedade, ó. Quando eu tiver uma base elevada ao expoente e tudo isso elevado a um outro expoente, ó. A elevado a m, tudo isso elevado a n. Então, ó, eu vou usar a propriedade da multiplicação. Quando eu tô com esse parênteses, eu vou multiplicar, ó, m vezes n. Então, vai ficar a elevado a m vezes n. Olha o exemplo, ó. 3 elevado à quarta potência. Tudo isso elevado ao quadrado. Eu poderia usar já a propriedade direta, ó, que vai ficar 3 elevado a 4 vezes 2, ó. Aqui, ó, propriedade, 4 vezes 2. Tudo bem? Isso daqui me daria 3 elevado a oitava, tá? Vamos ver qual que é o processo que eu fiz aqui, ó. Eu abri, não é? Não tá ao quadrado? Então, é uma coisa vezes ela mesma, é 3 à quarta vezes 3 à quarta. As bases são iguais, então eu mantenho a base e somo os expoentes. 4 mais 4. Quantos quadros eu tenho aqui? 2. Então, eu tenho 2 vezes o número 4. Que eu poderia ter simplesmente já usado a propriedade e fazer 2 vezes o 4, tá bom? Pessoal, muito cuidado, por isso que a gente sempre pega no pé de vocês em relação à utilização do parênteses. Olha só, olha a diferença desses dois termos. Aqui tem parênteses, aqui eu não tenho parênteses. Qual a diferença? Ó, aqui eu tenho a elevado a m elevado a n. Aqui eu tenho a elevado a m elevado a n. Ó, professora, a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nesse caso, ó, quem que tá elevado a m? O a elevado a m, ó. Esse termo aqui dentro tá elevado a m. Agora aqui, quem tá elevado a m? O m. M tá elevado a m. Aí, primeiro eu vou resolver essa situação e depois o resultado que eu vou elevar o a. Vamos entender isso melhor através de um exemplo. Ficou um pouquinho confuso, professora. Então, olha só. 3 elevado a 1 ao quadrado e 3 elevado a 1, entre parênteses, quadrado. Então, vamos ver. Ó. 3 elevado a 1 ao quadrado. Quem que está ao quadrado? Esse expoente 1. Então, quanto que é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1, que é 1. Então, isso daqui ficou 3 elevado a 1. Quanto que é 3 elevado a 1? 3. Agora, esse daqui, ó, 3 elevado a 1, entre parênteses, ao quadrado. Qual é a propriedade? Eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 1, tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9, ó. São iguais? Não, né? Totalmente diferentes. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Por isso a importância do parênteses. É obrigatório colocar o parênteses. Utilizem os parênteses, tá? Não esqueçam. Pessoal, nós vimos potência com expoente natural. Agora, ó, potência com expoente inteiro negativo, tá? Então, seja A um número real diferente de zero. Então, A sempre diferente de zero. E o N número natural. Ou vamos falar um número inteiro negativo. Então, ó, aqui é um número, o N é um número inteiro negativo. Então, menos N. E agora, como é que eu faço? Esse expoente aqui, ele não me diz quantas vezes a base vai aparecer, então tá falando que o A vai aparecer menos N vezes. Como que eu vou representar esse menos N vezes? Aí complicou, né? Então, ó, a definição, quando o expoente for negativo, é inverter. Como assim, professora? A elevado a menos N. Pessoal, o A está sendo dividido por alguém? Está. Quando não tem nada embaixo, a gente pode colocar o 1, tudo bem? E aí, quando o expoente é negativo, eu vou simplesmente inverter. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo, ó. Como não tem nada embaixo, é 1, então vai 1 para cima. E o A elevado a N vai para baixo. Como eu inverti, o sinal também inverte, ó. Em vez de ficar N negativo, vai ficar N positivo.
tudo bem? Vamos só prestar atenção numa coisinha, ó. Vamos entender uma situação. A elevado a n vezes a elevado a menos n. As bases não são iguais? Qual é a propriedade quando a base é igual? Eu mantenho a base e somo os expoentes, ó. N mais menos n. Ó, mais com menos, menos n. Tira n, vai dar zero. Quanto que é a elevado a zero? É 1, não é verdade? Isso aqui por definição, né? Já vou explicar porque qualquer número elevado a zero dá sempre 1. Então, olha só. Portanto, a gente tem a seguinte situação. A elevado a n vezes a elevado a menos 1 é 1, como nós já vimos aqui em cima. Eu quero descobrir quanto que corresponde esse a elevado a menos 1. Vamos deixar ele sozinho? Como que eu faço? Esse a elevado a n aqui está atrapalhando. Só que ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 1 sobre a elevado a n. Então, ó, o que implica que a elevado a n menos 1 é igual a 1 sobre a elevado a n. Então, olha só, ele passou esse a elevado a n para o outro lado dividindo. Tudo bem? A gente diz, pessoal, que a elevado a n menos 1 é o inverso do a elevado a n, tá? Isso é uma propriedade, parece complicada, mas não é, uma questão de prática, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, ó. Eu tenho 5 elevado a menos 2. Quer dizer que eu vou repetir o 5 menos 2 vezes? Não, né, pessoal? Nós vimos que quando tiver um expoente negativo, eu vou usar uma outra propriedade. Eu vou inverter. Como assim, ó? O que tem aqui embaixo do 5? Não tem nada. Como não tem nada, é 1. Então, o que tá aqui embaixo vai lá para cima. Então, vai 1 lá para cima. E o que tá aqui em cima vai lá para baixo, ó. 5 ao quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado, ó. 1 sobre 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 25. Tudo bem? Pessoal, essa situação aqui, ó, B, coloquei, ó, 3 quartos elevado a menos 1. Eu vou mostrar já de uma forma mais prática. Depois eu mostro essa outra forma aqui que eu coloquei. 3 sobre 4. Não tá com expoente negativo? Se tá com expoente negativo, eu vou inverter. Ó, o 4 está embaixo, então ele vai para cima. O 3 está em cima, então ele vai para baixo. Então, vai ficar 4 terços, 4 sobre 3. Ou vamos usar a regra anterior, ó. Se eu pegar 3 quartos, tá elevado a menos 1. Tudo isso tá dividido por 1, ó. Então, 1 vai para cima e o 3 quartos vai para baixo. E aqui cai numa divisão de fração, pessoal. Eu mantenho o de cima e inverto a fração de baixo. Ao invés de ficar 3 quartos, vai ficar 4 terços. Isso é uma propriedade da divisão de fração, tá? Que vai acabar no mesmo resultado, 4 terços. Tudo bem? Agora, olha só. Eu tenho menos 2 elevado a menos 3. Quer dizer que o menos 2 vai aparecer menos 3 vezes? Não, né? Como eu já falei, nós vamos usar a propriedade de inversão. Como não tem nada embaixo, quer dizer que tem 1. Então, 1 vai para cima e tudo que tá aqui em cima vai para baixo. Mas com o sinal invertido, ó. Como aqui é negativo, então aqui vai ficar positivo. Ó, só que a minha base é negativa. Então, vamos manter entre parênteses, tudo bem? Mantém 1. Ó. Quanto que é menos 2 elevado ao cubo, elevado à terceira potência? Lembra, ó? Expoente ímpar vai ficar menos. Aí, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 repetido 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse menos aqui, ó, pela propriedade do sinal de uma divisão, mais em cima com menos de baixo, vai dar menos para a fração. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, vai acabar... parece que é complicado, porque tô relembrando coisas de fração, que vocês... Eu espero que vocês saibam, né? E com certeza vocês sabem. Então, vamos lá. Vamos ver por que qualquer número elevado a zero é sempre 1. Mas antes, ó, vamos observar. As 5 propriedades que eu
falei agora, para as potências de expoentes naturais são válidas para qualquer expoentes m e n inteiro. Então, essas propriedades que nós vimos valem para qualquer valor de m e n inteiro, positivo ou negativo, tudo bem? Porque nós vamos entrar em expoentes que não são inteiros. Então, vamos ver. Ó, se eu pegar uma divisão aqui, 8 elevado ao cubo dividido por 8 elevado ao cubo, quanto que uma coisa dividida por ela mesma? Uma coisa dividida por ela mesma é sempre 1. Se eu tiver 8 balas e vou distribuir para 8 pessoas, vai ficar uma bala para cada pessoa, né? Ok, isso é óbvio. Mas vamos usar as propriedades de potência para resolver. 8 elevado ao cubo dividido por 8 elevado ao cubo, as bases são iguais, ó. Então, eu vou manter a base e subtrair os expoentes, porque é uma divisão. Então, é o de cima menos o de baixo, ó. 3 menos 3, quanto que é 3 menos 3? 0. Então, quanto que é 8 elevado a 0? Se 8 ao cubo dividido por 8 ao cubo é 1, então, quer dizer que 8 elevado a 0 também vai ser 1. Pessoal, dessa forma você vai explicar, a gente vai resolver qualquer situação que vai ficar com o expoente 0, tá? Então, isso justifica porque o expoente elevado a 0 vai dar sempre 1, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para mais uma propriedade, para mais uma situaçãozinha. Agora, a potência com expoente racional. O que é expoente racional? Em forma de uma fração. Então, dados um número real positivo A e um número racional P dividido por Q, em que P e Q pertencem aos inteiros e o Q é maior ou igual a 1. Então, a gente define da seguinte forma. A elevado ao expoente P dividido por Q, ele vai seguir a seguinte propriedade, pessoal. Eu consigo, por exemplo, falar, o A vai se repetir meia vez? Não dá, né? Então, eu vou ter uma propriedade para aplicar aqui. Eu vou transformar, sempre que o expoente estiver em forma de uma fração, ela vai se transformar numa raiz, ó. A base vai se manter, ó, a base é o A. Pensa o seguinte, ó, o que tá por cima tá por dentro, o que tá por baixo tá por fora. Ó, o que tava no sol vai para a sombra, o que estava na sombra vai para o sol. Tudo bem? Duas forminhas para vocês decorarem e memorizarem isso. Vamos para alguns exemplos. Olha só. 8 elevado a 2 sobre 3. Eu consigo repetir o 8 2/3? Não, né? Então, quer dizer, ó, nós temos que usar a propriedade. Então, o expoente é uma raiz, uma fração, perdão. Se é uma fração, então eu vou transformar em uma raiz. Eu mantenho a base, que é o 8. Ó, o que está por cima vai por dentro, o que está por baixo vai por fora. Então, ficou raiz cúbica de 8 ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? 64. E quanto que é raiz cúbica de 64? É 4. Por quê, professora? Porque se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tudo bem? Vamos lá, mais uma. 49 elevado a meio. Não consigo representar isso usando a definição de potência. Vamos usar a propriedade. Quando o expoente é uma fração. Quando o expoente é uma fração, nós vamos transformar em uma raiz. Então, vai ficar raiz de 49. Ó, o que está por dentro, o que está por cima vai por dentro. Ó, como é 1, eu não preciso colocar. E o que está por baixo vai por fora. Isso aqui já chama raiz quadrada, então eu não preciso colocar 2, tudo bem? Quanto que é a raiz quadrada de 49? É 7. Esse maisinho aqui saiu de pra frente, tá? Não quer dizer nada, tudo bem? Olha esse daqui, ó. Vamos tomar cuidado aqui, ó. Eu tenho menos 5 ao quadrado, tudo isso elevado a potência meio. Então, vamos lá. Vamos transformar. Potência tá meio, é uma fração, então vamos transformar em uma raiz, ó. O que está por cima vai por dentro. Ó. Como tem 1, não preciso colocar aqui novamente. O que está por baixo vai por fora. Então, vai ficar raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Quanto que é menos 5 ao quadrado? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que vai dar ó, menos com menos mais. 5 vezes 5, 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Tudo bem, pessoal?
como eu já disse, tudo isso parece complicado, mas é uma questão de prática. Lembrando que isso aqui nada é novidade, vocês já viram lá no 5º ou 6º ano de vocês. Por isso que não lembram, né? Faz bastante tempo. Então, olha só, vamos a alguma observaçãozinha. As cinco propriedades que eu falei agora, para a potência de expoente natural, elas são válidas para expoentes racionais e bases positivas. Agora, quando a base ela é um número negativo, ó, a base ela for um número negativo, algumas potências com expoente racional estão definidas em reais, outras não. Vamos ver por quê? Ó. Menos 125 elevado à potência de 1/3. Como uma potência em forma de uma fração, ó, é um expoente racional, vamos transformar em forma de uma raiz. Então, vai ficar menos 125. O que está por cima vai por dentro, como é um, não preciso colocar. O que está por baixo vai por fora. Raiz de menos 125. Então, quanto que é a raiz de menos 125? É menos 5, porque menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, ó. Menos 5 vezes menos 5, ó, menos com menos, mais. 5 vezes 5, 25. 25 vezes menos 5, ó, mais com menos, menos. 25 vezes 5, 125. Então, ó, existe raiz de número negativo? Existe raiz de número negativo se o índice da raiz for ímpar, tá? E se o índice for par? Existe, só que em outro conjunto. É um conjunto que vocês não aprenderam ainda, vocês vão aprender só depois, tudo bem? Olha um exemplo para aquela situação que não entra, ó. Menos 4 elevado a meio. Então, como a potência é uma fração, é um número racional, o meu expoente, então vamos transformar numa raiz, ó. O que está por cima vai por dentro. O que está por baixo vai por fora. Raiz quadrada, então não preciso pôr 2. Como é 1, não preciso colocar. Quanto que é a raiz quadrada de menos 1? Perdão, quanto que é a raiz quadrada de menos 4? Isso daqui não está ainda definido no conjunto dos reais. Tudo bem? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando a base ela é negativa, se o expoente for um número racional, tem situações que ela é definida e tem situações que ela não é definida. Tudo bem, gente? Então, agora é só treinar para vocês fixar isso daí, para a gente conseguir fazer as funções exponenciais. Tudo bem? Até a próxima!